Olá, investidores! Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Gráficos no Radar desta segunda-feira. Num dia marcado por forte aversão ao risco, tivemos como destaque as ações da Petrobras, que chegaram no final da tarde subindo 3,87% e ajudando na recuperação do Ibovespa, que terminou o pregão subindo 0,14% acima do patamar dos 108 mil pontos. Em linha com o cenário internacional, nosso índice Bovespa deu sequência ao movimento de baixa no curto prazo. Chegou a registrar a mínima do dia exatamente aos 107.415 pontos. Na parte da tarde, começou a mostrar algum alívio, com uma breve recuperação, sendo que foi apoiado durante todo o pregão pelas ações da Petro 4 que veremos daqui a pouco. O cenário técnico, basicamente, segue apresentando uma estrutura neutra, aonde Ibovespa precisa consolidar fundo na região dos 108.400 pontos para favorecer uma retomada de alta no curto prazo. Nesse cenário, o Ibovespa encontraria um patamar de resistência mais próximo, indicado na região dos 111.744 pontos. E na direção oposta, tivemos o contrato futuro do dólar, que chegou a registrar a máxima do dia aos 5,233. Assim como o Ibovespa acabou recuperando na parte da tarde, o dólar futuro também mostrou certo alívio. A estrutura segue sendo vista como uma estrutura de alta no curto prazo. Porém, o candle de reversão formado no pregão nesta segunda-feira abre espaço para a formação de um pequeno topo e uma estrutura corretiva nos próximos dias. No final, a atenção aqui fica para o investidor que segura a compra no curto prazo. Passando agora para as ações, temos a Petro 4. Principal apoio para o nosso índice Bovespa no pregão dessa segunda-feira. O ativo, graficamente, vai mostrando a intenção de romper uma pequena estrutura de baixa, o que seria visto como um canal sendo formado no nosso gráfico diário. O cenário que nós temos nesse momento, de tentativa de rompimento da resistência do canal, abriria espaço para as ações da Petro buscarem topo agora marcado na região dos R$ 27,40. Estamos falando aqui de um upside em torno de 6,35% aproximadamente. Atenção, claro, fica para o recuo do preço abaixo da região dos 25,30, que se acontecer, colocaria novamente as ações da Petro dentro de uma estrutura baixista de curto prazo. Vale lembrar que a alta da Petro foi vinculada à alta do petróleo, após uma ocorrência de terremoto na Turquia. Passando agora para os Minas, temos uma queda nesse momento de 1,79%, ativo que acompanhou os seus pares no pregão de hoje, dando sequência ao movimento de queda de curto prazo. A atenção no cenário técnico é de uma possível formação de fundo aqui na região dos 7,70, o que abriria espaço para um movimento corretivo de curto prazo. Vale destacar que uma alta nos próximos dias ainda seria vista como um movimento de correção e não uma reversão de tendência, que no momento é tido como neutra no curto prazo. Já para as ações da Vibra, o dia foi de alta, acompanhando os pares do setor. O cenário técnico é de teste de resistência, topo formado ali na região dos 16,50. Para um novo gatilho de compra e favorecer a quem já mantém uma posição aberta para swing trade, minimamente ele vai ter que consolidar o rompimento dos 16,55, 16,60 nos próximos dias. Chamo aqui a atenção para a necessidade de um bom volume de compra para acompanhar o rompimento dessa estrutura. Para as ações do Santander, o dia foi de realização. Depois de testar nos pregões anteriores o patamar dos R$ 27, hoje ganhou um pouco mais de tração na alta, renovando a máxima anterior. Dessa forma, a gente observa uma estrutura de alta corretiva dentro ainda de um canal de baixa. Na prática, quer dizer que a expectativa é de alta para o preço no curto prazo, porém, a tendência do preço permanece de baixa. Já para as ações do Banrisul, o dia foi de reforço no cenário neutro, já que ele acabou recuando abaixo da referência de suporte que nós tínhamos ali no patamar dos 9,90. Briga agora próxima à média, com suporte mais próximo na região dos 9,40 e resistência no topo, aqui indicado próximo aos R$ 10,10. Agora, para as ações da Caixa Seguridade,
o dia foi de desconfiguração da estrutura vendedora. Isso porque no último pregão de sexta-feira, nós vimos as ações da Caixa Seguridade perdendo média e fundo mais próximo, que era tido como nível de suporte. Hoje, com o movimento de alta de realização, ele acaba retomando o patamar dos 8,40. Dessa forma, o cenário fica neutro para quem está de fora e perde-se a estrutura favorável à queda no curto prazo. Para as ações da Magazine Luiza, foi dia de queda acumulada de 3,51% e aproximação da região de fundo, aqui dos R$ 4,05. Uma pequena região de gap, muito próxima à nossa média de 9 períodos. O cenário acaba sendo visto como neutro, sem oferecer uma venda, que depende da confirmação da perda da região de R$ 4,00, e para uma compra que seria vista apenas após a confirmação do rompimento de resistência, aqui apontado no patamar dos R$ 4,60. Para as ações da Telefônica Brasil, o dia foi de continuidade no movimento de queda de curto prazo. Cenário que mantém espaço para busca de suporte na região dos R$ 37,50. O cenário favorece quem já está vendido, sem oferecer um novo gatilho de compra. Pede também atenção, já que o papel acumula uma queda de 4 pregões consecutivos e começa a sugerir o enfraquecimento do movimento, no momento que ele começa a indicar a pequena formação de sombra na base do nosso candle de hoje, o que pode ser visto nos próximos dias como uma formação de fundo, o que passaria a favorecer uma alta corretiva no curto prazo. Passando para as ações da CBA, o ativo mostrou altíssima volatilidade no pregão de segunda-feira. Chegou a registrar a máxima aos R$ 12,05 e a mínima aos R$ 10,98. No final da tarde, terminou com uma queda acumulada de 1,31%, mantendo a estrutura de baixa no curto prazo. É o cenário onde quem está vendido segue acompanhando, com atenção para eventual formação de fundo, o que poderia favorecer a alta no curto prazo por um motivo de realização. Temos agora Raízen, ativo que consolidou fundo na região dos R$ 3,05 e passa a favorecer a alta corretiva no curto prazo. É importante observar, se trata de um movimento corretivo, ou seja, impulsionado principalmente pela estrutura de fundo e realização dos vendedores. A tendência principal do papel segue forçada como baixa, indicada pela nossa linha de tendência de baixa. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da B3, ativo que testou a região de suporte dos 11,80, que cruza com a formação de uma nova linha de tendência de alta. No final da tarde, acumulava uma alta de apenas 0,08, mas sugeria a formação de um candle de reversão. Nessa estrutura, a renovação de máxima a partir do próximo pregão abriria espaço para consolidação de fundo e uma estrutura que poderia oferecer um upside em torno de 3,80%, com stop próximo de 3,5%. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos um bom descanso e uma excelente semana.